Você acompanha a partir de agora o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que de forma eficaz faz a gestão de 2 canais de comunicação, a rádio e televisão Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema o que são e como funcionam as comunidades terapêuticas. Nós vamos falar destes espaços de convivência e tratamento que geralmente visam ajudar pessoas a se recuperar de suas condições de vulnerabilidade, com apoio, lógico, de profissionais de saúde e, em muitos outros casos, oferecendo, no mínimo, uma estrutura de acolhimento. E qual a minha intenção em sugerir tal tema? Certamente o entendimento sobre a finalidade e os objetivos de uma comunidade terapêutica. Quem sabe saber mais sobre os serviços e atividades oferecidas e também, não menos importante, conhecer a equipe e os profissionais que trabalham em uma entidade terapêutica. Mas o que deve ser levado em conta quando se busca o auxílio de uma entidade que atua neste segmento. Para conversar conosco sobre o que são e como funcionam as comunidades terapêuticas, eu tenho já em nossos estúdios o Marcelo Henrique Leite Esteves. Ele é presidente da Casa de Nazaré, entidade fundada há 26 anos e que nos últimos 2 acolheu 191 mulheres, sendo 123 somente aqui de Maringá. Como você pôde perceber, o programa traz um conteúdo que muitas vezes deixamos de abordar por pura falta de conhecimento da nossa parte. Então, que tal aprendermos juntos, com o apoio do meu convidado? Reforço o convite para você, que fica aqui conosco. O Comunidade do Conhecimento volta logo, após a nossa vinheta de abertura. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista responsável pela pauta e apresentação desta edição, que tem como tema o que são e como funcionam as comunidades terapêuticas. Vou bater um papo com o presidente da Casa de Nazaré, Marcelo Henrique Leite Esteves, uma oportunidade de conhecermos o que são e como funcionam as comunidades terapêuticas. Prazer em tê-lo aqui, Marcelo. Boa tarde. Prazer ainda maior em saber o quanto você está afinado com os objetivos dessa grande missão, que é estar à frente da Casa de Nazaré, casa essa que eu conheço, o funcionamento já há tantos anos, e eu penso que a sua vinda, você abrindo um pouco do seu conhecimento em meios de comunicação, faz com que a gente tenha, como eu disse no início, conhecimento para que a gente possa entrar, como não, em um debate ou ter isso como um assunto dentro até do corriqueiro do nosso dia a dia. Mas vamos falar sobre uma entidade terapêutica. Por que é utilizado este nome? Então, é um prazer estar aqui. É importante que se abra o canal à sociedade para a gente falar de um assunto que muitos não querem saber ou colocam embaixo do tapete, como a gente diz, porque atinge as famílias. Então, é bom falar que eu estou nesse processo de comunidade terapêutica agora, que venho há 21 anos, não pelo amor, mas pela dor de um filho dependente químico. Então, Deus me colocou nessa, vamos dizer assim, nessa situação, ou permitiu que acontecesse a situação com meu filho, que graças a Deus
está em sobriedade hoje, né, com a graça de Deus. Então, há 21 anos já trabalho com essa questão de dependência química, no grupo de autoajuda e tal. Bom, mas a comunidade terapêutica, para mim, veio agora em dezembro do ano passado, como eu te falei, como um desafio maior. E é importante que, como a gente fala comunidade terapêutica, a gente tem sempre em mente que nós não estamos em busca da abstinência da substância, nós estamos em busca da sobriedade, que por consequência passa pela abstinência, né? Então, quando as pessoas se internam numa comunidade terapêutica, e é bom deixar claro que tem que ser voluntário, né? Não se interna uma pessoa numa comunidade terapêutica de forma involuntária, ela precisa querer, livre, espontânea vontade. E ela, ao chegar lá, se faz todo um trabalho terapêutico, né? E às vezes com acompanhamento, às vezes não, com acompanhamento psiquiátrico, psicólogos e outros profissionais, para que naquele primeiro momento a droga seja, vamos dizer assim, de certa forma, às vezes com algum medicamento até precisa. Imagina um usuário de crack, de repente para de usar e vai ter crise de abstinência. Então, às vezes, é necessária alguma medicação. Mas a gente busca é que haja uma mudança de pensamentos, ações, ou seja, é terapêutico como um todo. Até recentemente, falando sobre esse assunto, nós estávamos falando de antídotos. Oh, mas tem antídoto contra a mordida da cobra. Vacina para isso. Muita coisa. Mas o antídoto para uma pessoa que é dependente químico é muito mais complicado, né? Porque o antídoto ele tem que ser aplicado no coração, na mente, não só de quem está absorvendo aquilo que a gente sabe que a química, né? A química, mas para toda a família, né, Marco? Então, uma coisa importante ficar claro que já desde a década de 80, a Organização Mundial da Saúde diz que a doença dependência química é uma doença, né? E eu digo isso assim, porque até 2004, antes do problema do meu filho, eu achava que era, isso aí é pouca vergonha, isso aí o pessoal não quer nada, assim, que sempre criticava os outros. Mas quando acontece na sua família, eu assustei. Daí eu acabei estudando sobre isso. Então, nós estamos falando de doença. Então, como toda doença, precisa ter um tratamento com profissionais, com pessoas que sabem indicar, né? Então, e é uma doença que eu falo sempre que atinge corpo, mente e espírito. Nas três coisas. Nós não conseguimos separar uma coisa, são os três. E aí, a questão genética, que também é bom destacar, já está comprovado que 50%, principalmente do álcool, 50% vem de fundo genético. Então, um avô, um tio, um pai que tem a história do alcoolismo, né? Fique esperto, porque você não sabe hoje. Hoje você está bebendo um pouquinho, mas pode ser que você amanhã se torne um dependente. Então, tem a questão genética, tem a questão do contexto familiar, como é que é a estrutura familiar, né? A gente sabe que a família pode ser tanto fator de proteção como fator de risco. Então, contexto familiar. E o meio, né? E o meio. Porque o meio, ele é... O ambiente, O ambiente, ele já é um caso de estudo, né? Que você entra para aquela, desculpa o termo, mas aquela tribo, aquela comunidade, e você, de certa forma, se não copiar aquilo que os demais estão fazendo, você é excluído. Isso é interessante, porque na dependência a gente diz que tem um tripé da dependência, que eu preciso, se a gente pode resumir as coisas, não é tão simples como a gente fala, não é tão matemático como a gente fala, mas didaticamente eu posso dizer que precisa de três pontos para que tenha dependência. A droga, óbvio, a pessoa e o contexto onde ela vive, não é? Então, muitas pessoas acham que eu vou acabar com a dependência química só combatendo as drogas. Não, eu escuto o combate às drogas desde a década de 70, lá nos Estados Unidos até hoje, não acabou as drogas no mundo. Então, é algo que a gente, infelizmente, existe. Tem um indivíduo, a característica biológica, a herança, genética e outras coisas, e o contexto onde ele vive. Nós sabemos, por exemplo, que o adolescente, né? Já não sou mocinho, nós não somos mocinhos, mas já fomos adolescentes. Sim. A gente quer se enturmar, não é isso? Vamos lá com as menininhas, né? A gente quer se enturmar. Então, a turminha sempre, em grande maioria, tem sempre um líder, vamos chamar assim. O líder pode ser positivo ou negativo. Se o líder negativo é aquele líder, entre aspas, descolado, que o pessoal fala, ele lá fuma a sua maconhazinha e tal, aí para você se enturmar,
Mesmo que você não goste, você vai fumar, porque eu não quero ser o diferente. Então, o adolescente é aquele que, ao mesmo tempo, quer se enturmar, quer estar na turma, mas ele quer se destacar. E aí esse conflito que eles têm é muito grande. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala, do que a gente faz, as escolas, os meios de comunicação, tomar muito cuidado para que a gente faça alguma influência, se a gente pode dizer, positiva para esses jovens. Só esticando um pouquinho a conversa, mas falando na questão dos vapers, né, do cigarro eletrônico. Olha quantos jovens estão fumando cigarro eletrônico isso aí. E qual foi a luta que nós tivemos desde a década de 80, eu lembro bem. Eu acho que você vai lembrar também da propaganda de cigarro do Marlboro, você lembra? Lógico, era só prazer. Não, era beleza, não era? Só praia. Eu lembro disso aqui, Homem, homens, né? O homem. macho, as mulheres bonitas, tudo isso, né? Tudo ao contrário. Mas, em suma, o Brasil entrou numa luta de tirar essa questão do cigarro, propaganda de cigarro, tudo, né? Saímos de uma dependência de 25% a 30%, não me lembro bem, chegamos a 10%, 12%. Quer dizer, houve uma queda. Por quê? Porque tirou propaganda, dificultou, você só compra o cigarro maior de 18 anos lá na padaria, né? Ainda vem aquele símbolo assim, se fumar, mata, e o pessoal não come dar o outro, né? Bom, tem um cunhado que ele coloca alguma outra coisa para tampar, para não ver. O negacionzinho vai negar direto, tô fumando. É aqui ele falou assim, me dá essa da grávida, porque eu nunca vou engravidar, então ele pega. Mas em cima, aí o que aconteceu? Alguém perdeu dinheiro. Quem perdeu? Os fabricantes de cigarro. E aí ressuscitaram, eu digo ressuscitaram, porque já em 1963 se falava de cigarro eletrônico. Isso é antigo. Ressuscitaram o cigarro eletrônico, lógico, de uma forma sensual, bonita. As né? piteiras, né? E hoje está o quê? Cigarro eletrônico começou lá na própria Inglaterra, Estados Unidos. Hoje você vê a Inglaterra já proibindo a venda de cigarro eletrônico. Aqui no Brasil também. Queriam liberar no Brasil, mas graças a Deus a Anvisa proibiu. Mas então, por quê, né? Então a mídia, as propagandas podem sim influenciar e influenciam muito nós, principalmente os jovens. Então é outra coisa que eu atendo muito lá na pastoral, jovens com uma doença chamada EVALI, não sei se eu vou falar, é uma doença provocada por cigarro eletrônico, que cria como se fosse um buraco, um furo no seu pulmão. E é onde você gastaria 10 anos para ter uma doença pulmonar usando cigarro comum, às vezes em 1 ano você tem uma doença de cigarro eletrônico. Olha, o nosso interesse, Marcelo, é conversar com as pessoas que estão lá em casa, nos sintonizando na rádio, né, ou na TV. Então eu vou ter um intervalinho, nós vamos retornar falando sobre como eu encontro uma casa de apoio realmente regulamentada, o que eu devo perguntar antes de colocar um ente querido, que nem você aqui de uma forma brilhante falou do seu filho, a experiência do seu filho, e também quero saber um pouco mais sobre a Casa de Nazaré. Então vamos para um breve intervalo e logo, logo nós retornamos, né, Marcelo? Sim. Com mais comunidade do conhecimento para todos vocês. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. O assunto que estamos trazendo hoje nos auxilia a entender sobre as comunidades terapêuticas, que são espaços de tratamento e apoio para ajudar pessoas a se recuperar e melhorar sua qualidade de vida. Eu estou conversando aqui com o Marcelo Henrique Leite Esteves. Ele é presidente da Casa de Nazaré, entidade, já dito por mim, fundada há 26 anos. Marcelo, uma entidade terapêutica. Você falou do seu filho, como eu disse, estou te elogiando por isso. Certamente você, quando teve a necessidade, você foi em busca de colocar o seu filho naquilo que você acreditava ser o melhor para ele. A sua situação não se difere de tantas situações que nós diariamente passamos, não conosco, mas às vezes você tem um vizinho, um primo, um parente, assim sucessivamente. Como encontrar e o que eu devo pesquisar para estar em uma comunidade terapêutica
com eficácia e legalmente instituída. Eu digo que, como qualquer ajuda que você vai fazer para um médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, você sempre deve consultar, pesquisar, conversar com um, pegar a opinião do outro, né? Na comunidade terapêutica também não seria diferente, né? É importante que, ao pensar em uma comunidade terapêutica, no seu município, aí eu posso falar aqui então, mais especificamente de Maringá, ligue para a SAS, por exemplo, Secretaria de Assistência Social. Escuta, eu ouvi falar dessa comunidade terapêutica, o que vocês falam? Ela é regulamentada, a vigilância sanitária está acompanhando, tem o seu certificado de funcionamento. O COMAD, que é o Conselho Municipal de Álcool e Drogas, a qual eu participo também lá, nós temos as comunidades aqui de Maringá que são registradas no COMAD, ou seja, o COMAD dá o de acordo, porque anualmente se faz uma visita, a gente vai ver as instalações, se está funcionando. Então, os representantes das comunidades terapêuticas fazem parte também do COMAD, então eles fiscalizam um ao outro e também são fiscalizados pelo município. Então, pesquise, se informe, não vai na primeira, né? E diga que até as comunidades aqui de Maringá, elas não cobram, não há uma taxa, alguma coisa. Se você quiser contribuir para ajudar, sim, é sempre bem-vindo. Então, desconfie, preste atenção, conversa com o outro, vai lá visitar, vai conversar com os profissionais, procura ver qual é a equipe, se tem um psicólogo, se tem assistente social, né? Se tem uma psiquiatra responsável, como é que é o funcionamento, ou seja, olhe, pesquise bastante, porque infelizmente a gente sabe, como qualquer outro, tem os bons e tem os ruins. Infelizmente a gente faz tudo certinho, aí vem uma comunidade, faz uma coisa errada, sai na televisão, a comunidade terapêutica tal, tá batendo, falando, aí todo mundo fala, tá vendo, é tudo porcaria. Não é assim, não é assim. Do mesmo saco. Não pode Até eu vou falar com você uma coisa, Marcelo. Eu estive acompanhando algumas pesquisas sobre o que aconteceu, não estou vendo muito mais, mas no semáforo. Sempre tinha lá, auxilia a comunidade, droga, né? E vendendo um saquinho, um pacotinho, uma balinha, não sei, alguma coisa assim. Sempre no intuito de fazer com que as pessoas se sensibilizassem ao ponto de doar alguma coisa. As comunidades terapêuticas, pelo menos as que nós conhecemos e convivemos, faz esse tipo de abordagem ou não? Então, olha só. Nós fazemos coisa muito complicada? Não, entendi. Nós precisamos de ajuda, não vamos dizer que não, porque... E aí eu posso dizer mais sobre a Casa de Nazaré, ao qual eu estou lá. Só para você ter uma noção, 80% do nosso custo, 80% fica por conta do Marcelo e da equipe própria, ou seja, dinheiro que a gente faz. Vende rifa, vende feijoada e assim, e doações de pessoas. Os outros 20% fica para o município nos ajudar. Não é muito diferente das outras comunidades masculina aqui de Maringá. Então, normalmente a gente faz campanhas de venda de uma rifa, de um brinde, alguma coisa desse tipo. Eu não tenho conhecimento das comunidades aqui de Maringá que estariam lá no sinal pegando um dinheiro ou outro. Pode ser ok, ou pode ser não ok, a gente não tem como afirmar. Mas é importante saber, porque às vezes a gente está... Agora, você quer ajudar? Eu quero ajudar a comunidade terapêutica. Tá bom, então você pode, pela internet hoje, você vai achar a Casa de Nazaré, você vai achar o Amaras. Né? Vocês têm uma campanha Acreditando na Vida. Acreditando na Vida. Isso é um site? Esse é um projeto dentro da Casa de Nazaré, específica a Casa de Nazaré, onde nosso site lá, casadenazaré.org.br, né? Se procurar na internet, você acha lá, fácil. Já vai aparecer, o pessoal já está colocando na edição. Então, você entra lá e vai conhecer um pouquinho o que a casa faz. Fala, poxa, eu quero ajudar a Casa de Nazaré a continuar. Aí você faz seu cadastro e diz, olha, eu vou contribuir com R$50, com R$100, o que for. E automaticamente, todo mês, você vai receber um boleto dizendo aquele valor, você faz o pagamento e esse dinheiro cai para Casa Nazaré. Então, nós começamos em dezembro, que eu falei que comecei na casa, né? Eu fui assim meio, tipo, eu sou muito da informática, essas coisas, sabe? Eu gosto de informatizar, né? Vamos arrumar isso aqui, vamos melhorar esse site, vamos fazer captação de recursos. Porque assim, eu pedi ajuda a essas pessoas, primeira coisa, mas como é que eu faço para doar? É verdade. Não é isso? Não, está indo no Pix. Não, mas como é que eu faço? Então, reformulamos o site,
Fizemos um site bem enxuto, objetivo. Então você entra lá e faz seu cadastro. Nós começamos em dezembro com R$500. Posso falar os números, que nós trabalhamos na transparência, não tem problema. Começamos com 500, com a graça de Deus, com a divulgação da mídia, divulgação a Arquidiocese me ajudou muito a divulgar. Hoje eu estive dando uma olhada, nós já estamos com R$7.000. Nós precisamos de mais, com certeza, mais 7 mil. Então, saímos de 500 para 7 mil. Por quê? Porque nós acreditamos que se a gente divulgar com transparência, um bom site, passar nas igrejas, eu sou chato, eu vou nas igrejas, peço mesmo, falo com um, falo com outro. Vocês estão com aqueles, com as notinhas? Notinha Paraná também, Notinha Paraná. Ou seja, a gente divulga com o coração e com a alma. Quando eu digo assim, quando você divulga com o coração e com a alma, na verdade, as pessoas ajudam. E graças a Deus, eu recebo muitas ligações, eu quero ajudar, entre no site, faz o seu cadastro. Então a gente já conseguiu bastante, né? Então, mas vamos falar da Casa de Nazaré um pouco. Como eu disse, eu conheço, né? Eu tive já no princípio da Casa de Nazaré, e é um nome muito forte, né? Se você for entender um pouco mais sobre a Bíblia e saber que a Casa de Nazaré é a casa de todos nós, né? A partir do momento que a gente atende o chamado, né? E vocês só atendem mulheres? Mulheres. Em que condições? Antigamente, nós tínhamos ali um acompanhamento, o acolhimento de mulheres grávidas, né? Saíam de lá com todo o enxoval da criança e assim sucessivamente. Mas também, logo depois, pessoas que estavam com a dependência química. Sim. E hoje, como vocês estão trabalhando, agindo? Eu sei também que ali a pessoa fica, eu sei que é acima de 18 anos. Isso. E fica entre 8 e 11 meses. E 11 meses, né? Nos fala um pouquinho mais. Então, logo no começo, como você falou, é uma casa de acolhida para mulheres nessas situações, né? Que acho que as irmãs que tomavam conta, né? Eu nem morava aqui, que eu vim do Rio de Janeiro. Então, não conhecia isso aqui. Mas hoje, nós acolhemos mulheres a partir de 18 anos, adictas, né? Dependentes químicos, que queiram de verdade. E hoje nós temos 16 vagas, né? Estamos com a casa cheia. Hoje está uma casa cheia, muita procura, muita gente na fila. Me dói o coração quando eu falo que eu não tenho vaga e a pessoa quer. A gente põe para não deixar, dizer, não vou botar na fila, eu tenho que respeitar isso, me dói muito. Então, essas mulheres, elas vêm muito fragilizadas, sabe, Oval? Eu vou dizer para você assim, a dependência química para o homem é terrível, porque a gente vê na rua essas situações todas, mas para a mulher é pior. Porque a mulher, ela, para manter o vício, ela acaba, às vezes, se prostituindo. Não é? A desespero pela droga, ela acaba se prostituindo, acaba vendendo, e por causa de uma pedra de crack, ela faz uma besteira. E o que acontece? Normalmente as mulheres que chegam lá, têm 2, 3, 4, 5 filhos. E quando a mulher procura uma ajuda, porque para dar esse passo de largar tudo e ir lá, porque a coisa está feia, né? Quando ela larga isso tudo, ela fica lá 4, 5 filhos lá fora. E aí um filho está com um, outro está com o juiz, botou na casa e tal. Ou seja, espalhou tudo. Mas ela não esquece os filhos. Aquilo está na cabeça dela. Ela não deixou de ser mãe. Um homem, né, faz filhos aí, às vezes nem sabe o que fez. Mas a mulher nunca esquece que fez um filho. Ela saiu dela. Então aquilo está nela. Então, às vezes a gente tem uma situação que a mulher está lá um mês e o primeiro mês é difícil. Você imagina, o primeiro mês. Porque assim, a pessoa, mal ou bem, está no mundo dela e faz o que quer, na hora que quiser. Tá. Agora você está restrito. Agora você tem regra. Tem um momento que o mundo passa por você e tem um momento que você passa pelo mundo. Esse é o pouquinho mais difícil. Agora você parou. Agora você vai ter que acordar esse horário, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que seguir as regras. Isso para o dependente químico é a coisa mais difícil. Ninguém gosta de seguir muitas regras, mas para o dependente químico pior ainda. E é o primeiro mês do choque. Aí começa, meu filho, e começa tudo, E a gente tem que, lógico, no primeiro mês a gente corta um pouco esse vínculo por necessidade terapêutica, mas depois a gente começa a voltar uns contatos, tem que fazer contato. E uma das dificuldades é que quando às vezes tem a ligação para a família, o filho do outro lado, mãe, estou com saudade, estamos com fome, não tem o que comer. Aí o que acontece? Instinto materno, meu filho está passando fome. E
eu vou embora, a gente tenta segurar mais um pouquinho e acaba indo embora. Então é difícil a mulher continuar no tratamento por essas situações afetivas mesmo, né? Complicada. E eu falo com as meninas, eu chamo de meninas de Nazaré com muito carinho lá, são as histórias e histórias. Nossa, histórias, você fala, não acredito, meu Deus. Então, eu falo sempre para o pessoal que trabalha comigo lá, olha, gente, para trabalhar numa comunidade terapêutica, para trabalhar aqui na Casa de Nazaré, entenda de uma coisa. Se você não fizer por amor, com amor e com alegria, você não vai aguentar o tranco. Não vai ser o salário que vai segurar, não. Eu posso pagar 10 mil, 15 mil, se você não fizer isso com a alma, com amor, você não aguenta, porque são histórias pesadas. A gente tem que saber respirar e não deixar se contaminar, embora às vezes contamine um pouco, mas não se contaminar, mas entender que por trás de toda aquela história, que pode aparentemente ser uma loucura, existe um ser humano que está pedindo ajuda. E a gente tem que ajudar. E para ser absorvido por essa história, nossa, daqui para ali, né? Nossa, eu que sei. Mas olha, Marcelo, eu fico muito sensibilizado, às vezes, com pessoas como você, que deixa o seu dia a dia, que poderia ser, né, num caminho com flores e... Para passear na praia. Para passear na praia. Diz minha filha, pai, vai passear um pouquinho. E se dispõe a fazer o que vocês fazem. Então, como o Marcelo, eu tenho certeza que todos, né, têm um pouquinho de Marcelo dentro do coração, não só do Marcelo, das irmãs que plantaram a semente lá atrás e tudo mais. Mas eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, tendo e podendo estar aqui, tendo necessidade, podendo estar conosco, é só fazer a agenda que a gente vai estar absorvendo da melhor forma possível, Marcelo. Eu que agradeço, muito obrigado mesmo, em nome da Casa de Nazaré. Falo também pelas outras comunidades terapêuticas aqui, o Amaras, Recanto Mundo Jovem, né? Nós temos as outras comunidades, me fugiu agora o nome. Amareve, isso, obrigado por me lembrar, Amareve. Então, em nome deles também agradeço também, nós estamos juntos numa luta. E vamos continuar um ajudando o outro, porque o milagre acontece, sim, se a gente fizer a nossa parte. Tá certo. Eu conversei com o Marcelo Henrique Leite Esteves, ele é presidente da Casa de Nazaré, e eu vou passar o endereço para vocês. É Rio Samambaia 1691, fica aqui no Conjunto Itaparica, em Maringá, como nós já falamos. O telefone também saiu constante aqui para você ligar e para você fazer... Tem o site também, né? Tem o site. E para você fazer, com certeza, a sua parte. Obrigado, amigão. Obrigado. Sucesso. Obrigado. E vamos em frente. E você que nos acompanhou, espero que esteja e seja esse programa um motivo de aquecer o seu coração e despertar o desejo de guardar os momentos mais preciosos com aqueles que você ama e aqueles que você consegue contribuir dando um pouco mais de amor. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas você pode rever este programa em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal do YouTube, onde você pode nos seguir lá também e compartilhar, porque é isso que a gente quer, estar sempre próximo a você. Até uma próxima oportunidade. Até lá.